o cerco está fechando, né? Porque você aproveitou, finalizou, né, falando sobre essa situação, essa imposição, né, jurídica em relação a Alexandre de Moraes, mas a situação dele é pior do que a de Toffoli. Segundo a CNN, há uma possível abertura de inquérito contra o ministro. Então, olha só, autoridades que investigam o escândalo financeiro do Banco Master avaliam que a situação do ministro do STF, Alexandre de Moraes, é juridicamente mais complicada que a de seu colega Dias Toffoli, segundo as informações, então, da CNN Brasil. De acordo com os relatos baseados em materiais apurados até o presente momento, a relação atribuída de Toffoli estaria, em tese, ligada a essa negociação comercial que envolve parte do resort Taiaiá. Já no caso de Moraes, os investigadores consideram a hipótese de uma atuação em favor de interesses do ex-bancário e banqueiro investigado. Ainda segundo a CNN, nesse cenário estaria em curso ainda uma articulação para formar maioria na corte com o objetivo de barrar a abertura de um inquérito contra Moraes. A estratégia, então, incluiria fragilizar a posição do ministro Cássio Nunes Marques, considerado um dos votos decisivos no caso. Enfim, doutor Paulo, diante dessa repercussão toda, diante desse cenário em que Moraes está envolvido, ele pode negar todas as informações possíveis, as provas concretas existem da ANAC, os registros da aviação brasileira existem em relação aos 8 voos que ele pegou ali em relação às empresas de Daniel Vorcaro, as mensagens que ele recebeu de Daniel Vorcaro no dia da prisão de Vorcaro no ano passado. Então, ele nega todas essas informações, por mais que existam provas concretas sobre isso, ele continua negando. Eu não sei se é uma estratégia de defesa dele ou se ele acredita na própria mentira, mas eu gostaria de ouvir a sua visão jurídica em relação a esse caso. O senhor acha que, de fato, Moraes está mais complicado nesse cenário do que Dias Toffoli? Ele sempre esteve mais complicado, Laís. E todo criminoso, ele renega. Todo. Aí não tem um criminoso que confessa, assim, de boa vontade. Vamos tirar, assim, de 100, 99 nega e um confessa, né? Mas Moraes, apesar das evidências, nunca vai confessar nada. Ele é um psicopata. E o que mais grave, né? Aí a gente falou do Felipe Martins foi condenado por uma suposta minuta que nunca existiu, uma minuta de golpe, na realidade, um golpe que está previsto na Constituição Federal, então a Constituição é golpista. E o Moraes participou aí, a esposa dele tem um contrato de 129 milhões, formalizado, reconhecido e tudo, e nada acontece. Então, para você ver o Brasil, os dois Brasis que nós temos, um Brasil dos corruptos e um Brasil dos inocentes que são condenados. O Brasil dos corruptos está aí com o poder da caneta. E Moraes é um corrupto. Ele é um corrupto. Inclusive, eu publiquei um artigo ontem sobre isso, sobre essa corrupção dele. E ele precisa ser investigado. Agora, lá no Supremo, que, aliás, eu entendo que o Supremo tinha que ser resetado, ele tinha que pegar todos que estão ali, exonerá-los, prendê-los, que se eles cumprirem a lei e a Constituição, todos ali saem presos, colocar até, por enquanto, uma inteligência artificial neutra, que é uma neutra para poder avaliar, eu acho que vai economizar milhões e bilhões aí todo ano. E acontece que nós temos ali 10 ministros, né? Moraes não pode votar no caso de abertura de um inquérito contra ele, porque tem que ter autorização do Supremo. Moraes não é investigado. As evidências levam a crer que ele precisa ser investigado, porque o caso dele é absurdamente, criminosamente criminoso. Ele precisa ser afastado. Impeachment, isso aí é piada. Ele tem que ser preso, porque é um criminoso. Falo isso com as provas todas que temos aí, as evidências, não só evidências, mas contrato, advocacia administrativa, violação aos deveres como agente público, torturador. E aí ele usa os processos, o inquérito 4781, ainda tem gente que acha que ele vai querer arquivar o inquérito 4781. É um inquérito que ele usa para blindar ele próprio e os demais, inclusive o amigo Toffoli.
Então, é uma conduta criminosa, quanto mais, ele precisa ser afastado imediatamente. Isso é fato. Agora, lá no Supremo tem assim, vamos imaginar, são 10 ministros e precisa da maioria para abrir o inquérito. Tudo bem. A primeira turma é toda cooptada. A primeira turma é formada por Moraes, Zanin, Dino e Carmen Lúcia. Do outro lado, a segunda turma tem Fux, tem Nunes Marques, tem André Mendonça e tem também Gilmar Mendes, né? E Fux, Mendonça, Cássio Nunes Marques, Gilmar Mendes. Então, assim, tá complicado. Ah, e o Toffoli, né? Esqueci do Toffoli, tá na segunda turma também. Ou seja, para proteger o Moraes, tem Toffoli, tem Gilmar Mendes, tem Zanin, tem Carmen Lúcia, tem Fachin, tem o próprio Moraes que se blinda automaticamente com o uso dos inquéritos aí que ele abriu. E aí tem o que é pior. Aí tem as dúvidas, né? A dúvida do Nunes Marques, aí fala que é o fiel da balança, mas muitos estão dizendo que pode abrir um inquérito contra o Moraes, ele não pode votar, ficaria 5-4, ficaria os 4 votos favoráveis a ele, né? Que aí eu falo que são votos favoráveis, é uma organização criminosa completa. Aí vem Gilmar Mendes, vem Zanin, Dino e Toffoli. Gilmar, Dino, Zanin e Toffoli. Esses são votos garantidos a favor do Daniel Vorcaro sem cabelo, que é o careca do Master, o Alexandre de Moraes. Então, e os demais votos que aí estão dizendo que podem votar para abrir o inquérito, Carmen Lúcia, duvido muito, Fachin, piorou, que é marionete do Moraes. Aí vem Fux, Nunes Marques, que é outra dúvida, porque ele também está aí nessas questões de voos, o filho dele, aquela questão toda, e o André Mendonça. Então, assim, olha, realmente a situação é pior, mas a blindagem está aí sendo trabalhada nos bastidores e a Polícia Federal está na berlinda porque ela está cumprindo o seu papel, que é a banda boa da Polícia Federal, e tem a banda podre, aquela que o Moraes comanda, né, que ali começou com o Fábio Shor. E aí fica nesse embate, uma banda boa coordenada pelo André Mendonça, que está aí dizendo com todas as letras que a situação do Moraes é muito pior. Além de ser torturador, além de ser praticar advocacia administrativa, além de ser todas essas condutas que foram divulgadas e provadas, ele agora com essa questão dos inquéritos, Laís, para finalizar, ele vem se blindando, inclusive COAF ou coagindo Receita Federal. Eles estão usando tudo isso para poder se perpetuar no poder e manter esse sistema podre, fétido que está aí. E eu não tenho a menor dúvida que não cabe a impeachment de Moraes. Cabe a prisão ainda com camisa de força, porque ali é psicopatia pura.